Senhor Jesus. Outra coisinha importantíssima, ó, nós gostamos de ser multitarefas. Aquelas pessoas que são dinâmicas, faz um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Só que, segundo um artigo da revista Harvard Business Review, ela diz o seguinte, que quando a gente interrompe uma tarefa e retoma, leva 15 minutos para a gente voltar ao ritmo normal. E também, a nossa produtividade ela cai 40%, a quantidade de erros aumenta e a qualidade diminui. O que eu estou querendo falar com isso? Irmãos, nós não somos multitarefas. O nosso cérebro desliga uma coisa e foca em outra. Então, com a graça de Deus não vai acontecer nada urgente. Mantenha o celular de vocês no silencioso. Silencia as notificações. Só deixa a ligação. Se for urgente, alguém liga, você sai ali, atende, resolve. Tudo certinho. Porque às vezes, irmão, uma notificaçãozinha boba que chega aqui, tira o nosso foco. 15 minutos para voltar, irmão, eu perdi muita coisa. Nós estamos a semana inteira sendo bombardeados com um monte de coisa. Se dentro desse período tão curto e tão pequeno a gente se distrair, como é que o Senhor vai crescer em nós? Como é que a palavra vai habitar ricamente em nós? Então, esse cuidado é essencial em toda reunião. Amém? Senhor Jesus. Então é o seguinte, nós estamos desfrutando do alimento diário, né? Será pregado esse evangelho do reino. Tema maravilhoso, essencial, foi o que me ganhou na vida da igreja, tá? Depois a gente fala sobre isso. O volume 2 é Preparados para a Vinda Secreta de Cristo, do autor André Dong. E o volume 1, o anterior, falou do reino de Deus. Então nós estamos um pouco familiarizados com o reino de Deus, reino dos céus. Mesmo assim, a gente vai dar uma faladinha rápida aqui. Mas eu creio e espero em Cristo que todos estejam lendo o alimento diário, ouvindo as mensagens, ou seja, estejam inteirados do assunto. Que aqui é um resuminho, tá bom? Um quebra-gelo. Quem já ouviu falar aqui dos 3 reis magos? Quem aqui já ouviu falar que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão de Deus? Bom, esses versículos não existem, tá? Não existem. Sobre o cabelo da cabeça, a Bíblia fala que eles estão contados. Beleza? Tudo bem. E sobre os 3 reis magos, isso também não existe. A gente vai entrar na leitura aqui de Mateus 2. Tem até o nome dos caras. Mas a Bíblia não fala isso. Então, eu quero orientar os irmãos a gente ficar com o que está na Bíblia. Que já é muita coisa. Se a gente conseguir reter o que está na Bíblia, irmãos, amém. Precisamos procurar coisas além do que a Bíblia fala. E a Bíblia fala em Mateus 2 que eles são magos ou sábios. O grego original ali, tratando essa palavra, diz que eles são astrólogos reais. Ou seja, eles eram astrólogos, trabalhavam para algum rei, para algum reinado. E eles eram persas. Tá? E o que isso quer dizer? Eles ouviram, depois nós vamos ver a leitura aqui, eles ouviram falar, eles ouviram as profecias sobre o rei dos judeus, e o Senhor falou com eles. E eles viajaram seguindo a estrela até chegar no Senhor Jesus. Eles ouviram. A fé vem pelo ouvir. Né? E como que isso aconteceu? Pouco antes do Império Romano, os gregos dominavam boa parte do mundo. E eles eram focados na cultura, na escrita. E os povos que eles conquistavam, eles traduziam as literaturas para o grego, para disseminar a língua e disseminar a cultura grega. Provavelmente, esse pessoal leu as escrituras, leu os rolos sagrados e ficaram sabendo da profecia do rei dos judeus. Né? Então, aí mostra a importância da gente pregar o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Senhor Jesus. Aleluia pelo sair, pelo posso orar por você, né? Então esse foi o quebra-gelo aí, né? Por que fala 3 reis magos? Então nós vimos que eles não eram reis. E por que 3? É porque quando eles encontraram o Senhor Jesus, eles levaram ouro, incenso e mirra. São 3 presentes. Então a nossa mente ali faz uma associação que eram 3. Mas a Bíblia não fala quantos eram. Poderiam ser 6, poderiam ser 12. E tinha 3 presentes. Tá? E a gente entende o simbolismo do ouro, do incenso e da mirra. Né? O ouro fala da divindade do Senhor Jesus.
O incenso, né, é o aroma da ressurreição de Cristo, que o Senhor, o Deus, né, o Deus Pai aprovou e aspirou esse aroma e se agradou dessa oferta. E a mirra tá ligada à morte. Então o Senhor Jesus, ao nascer, já tinha uma profecia ali no bercinho dele ali do estábulo, né, que não era bem um bercinho. Já tinha uma profecia ali que ele ia morrer, tá? Esse era o plano do Deus Pai, quando enviou seu filho aqui para morrer no meu e no seu lugar. Senhor Jesus. E eles foram os primeiros a adorar o Senhor Jesus. Olha que interessante. Os caras eram persas, tinha nada a ver com judeu, nada a ver com a religião judaica, e eles estavam lá. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos entrar na leitura bíblica agora. Por gentileza, Mateus 2, 1 e 2. A Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então aqui vocês viram no verso 1, né? Fala uns magos. Não falou 3, nem rei, tá? Mateus 2 ainda, versos do 9 ao 12. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Eu estou usando a ARA, tá, gente? É a versão revista atualizada. Nós temos muitas versões, Bíblia é Bíblia, mas eu gosto de ficar com a Almeida Revista Atualizada, mesmo ela tendo algumas palavras difíceis, a gente se esforça um pouquinho, tá? Vai no dicionário, pesquisa, e eu creio que o Senhor vai falar mais com a gente ainda. Mas, de qualquer forma, o irmão que está aqui expondo as Escrituras, ele vai facilitar para o entendimento de todos, tá? Então, ARA, revista atualizada. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com a mãe Maria, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Então, essa é a passagem bíblica que vai dar uma base aqui para a gente. Então, nós estamos estudando o Evangelho do Reino, né? Mas que reino? Né? No Alimento Diário tem ali um gráfico com as figuras do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, se é que a gente pode dizer assim, ele é de eternidade a eternidade. Tá? Ele não tem princípio de dias ou de fins. Mas o próprio Deus criou o tempo para que nós pudéssemos ser inseridos no seu plano, que a gente pudesse conhecer o seu plano e participar do seu plano. O Evangelho da Graça também é outro tema, né, outra palavra usada na Bíblia, mas nós já recebemos o Evangelho da Graça. Aleluia por isso. Qual é o Evangelho da Graça? É que o Senhor nos amou, Ele se entregou por nós, né, é um presente de Deus, Ele morreu no nosso lugar. Por crer nisso, nós somos salvos, nosso espírito é regenerado. Esse é o Evangelho da Graça. Mas ele é suficiente? Vamos ver. Não. Avançar, precisamos de mais, né? Se o Senhor tem mais, nós precisamos querer esse mais. E o livro de Mateus, que nós estamos estudando, ele é o único livro da Bíblia que usa esse termo reino dos céus. E por que reino dos céus? No gráfico do Alimento Diário fala da eternidade passada, onde Deus criou o mundo perfeito, né, o mundo original, sem erro nenhum, sem falha nenhuma. Mas nós sabemos que houve uma rebelião por Lúcifer e ele danificou a obra de Deus, tá? E depois dessa rebelião houve um julgamento, o Senhor julgou, né, Satanás, os anjos caídos, e depois ele deu início à recriação, que o irmão Granner falou na semana anterior aí, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, é um mundo recriado.
Depois dessa rebelião que aconteceu antes do tempo que nós conhecemos, nós temos os patriarcas, que foi um outro período bíblico. Nós temos Israel, o período de Israel, o povo de Deus. Nós temos o período que nós estamos hoje, que é a era da graça, a era da igreja. E após essa era virá o reino milenar, onde Cristo vai reinar com seus santos vencedores na terra por 1000 anos. Tá? Esse é o período que nós almejamos não estar fora. Pelo Evangelho da Graça, nós estamos inseridos na eternidade. Porém, se nós não tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor, como ele mesmo advertiu, nós podemos ficar fora do reino por 1000 anos. Irmãos, se nós amamos o Senhor, nós não queremos ficar longe do Senhor por 1000 anos. Nós queremos estar reinando com o Senhor por 1000 anos. Amém? E o reino dos céus? Por que ele é chamado reino dos céus? É porque é onde é o rei, ele governa, o governo é celestial aqui na terra. Então hoje, por meio da igreja, Deus está governando, Deus está reinando. Tá? E nós estamos embaixo do encabeçamento de Cristo Jesus. E o Senhor, ele nos fez essa transferência. Né? Nós estávamos em um outro reino, que era o reino das trevas, como fala Colossenses 1,13. Mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E após o reino dos céus, o período milenar, virá a eternidade sem fim. A nova terra, novos céus, nova Jerusalém, sem fim. Amém? Onde todos estaremos juntos. Independente se reinou ou não reinou, na eternidade todos estaremos juntos. Tá? Amém. Aleluia. A vida é eterna, por isso que ela se chama eterna, né? Ela não se perde, tá? Senhor Jesus. Vamos ver outro ponto interessante aqui do livro de Mateus. Mateus começa o seu livro falando da genealogia de Jesus. E como que ele apresenta Jesus? Em Mateus 1, verso 1. Ele fala, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nessa recriação de Deus, irmãos, existe uma raça recriada e chamada de raça chamada, tá? Porque a raça criada, Adão, foi contaminada pelo pecado. Nós herdamos esse pecado também, mas agora pela fé, pelo chamamento de Cristo, nós começamos de novo a uma nova criação. Né? Aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, e Abraão, né, é a fé, é a raça chamada, e Davi é um símbolo de rei. Jesus, ele é o rei dos reis, e através da igreja, hoje ele está governando o seu reino. Né? É claro que agora nós só podemos experimentar isso na presença dele, no Espírito, mas no reino milenar, isso vai acontecer de fato, aonde Jesus vai falar e as coisas vão acontecer. Não é que isso não aconteça hoje, mas acontece que o adversário ainda está sapateando por aí e ainda está nos distraindo com outras coisas. Senhor Jesus, no reino não haverá isso. Em Apocalipse 20 fala que ele será acorrentado por 1000 anos. E ali ele não vai ter poder nenhum, até o seu extermínio total. Senhor Jesus. Então estar nesse reino é crer que Jesus é o Rei dos Reis para governar as nossas vidas. Então, os discípulos, as pessoas, né, na época de Jesus, elas ficavam esperando ali um Jesus bélico. Um Jesus que ia devolver. Pode aumentar, irmão, tranquilo. Viu? Um Jesus que ia restituir a nação de Israel como um reino para o ali e o agora. Mas não é isso. O Senhor Jesus, ele veio para reinar nos nossos corações. Tá? Esse é o encabeçamento que ele quer fazer. E quando nós somos encabeçados fazendo a vontade dele, o caos dá lugar à ordem. Satanás, ele desordenou as coisas de Deus, ele tornou o mundo que Deus criou, que foi feito para ser habitado e não para ser um caos. Ele fez isso, mas Cristo está nos encabeçando, colocando as coisas em ordem, não só na igreja como um todo, mas em nossas vidas, irmãos. Esses dias nós vimos um testemunho, um vídeo, né, de um canal que eu sigo de diabetes,
uma senhora de 91 anos. Ela é diabética desde os 20, ou seja, mais de 70 anos ela tem diabética. E no vídeo ali mostrou, ela era cristã, ela lê a Bíblia. Ela é uma pessoa com a mente renovada. É uma pessoa que não se rende, ela não se entrega. Porque existe uma força dentro do cristão, irmão, que rompe qualquer barreira. Né? Tá aqui o irmão Itamar, tá aqui o irmão Romildo, tá aqui a irmã Silmar, enfim, irmãos, tem um monte de testemunho aqui que essa vida, ela nos leva adiante a romper obstáculos que para o homem é inalcançável, tá? Senhor Jesus. Bom, então, como eu perguntei antes, né, nós agora estamos nesse reino, na era da graça, na era da igreja, mas isso é o suficiente? Não é o suficiente. O rei do reino dos céus, ele nos atraiu com amor. Nós cantamos aqui agora, esse amor de Deus. O anterior falou que a senda ele percorreu, amou-me, né? Nós cantamos outro, amou-me. Ele nos achou. Senhor Jesus. Foi com esses laços de amor que o Senhor nos resgatou. Agora, o que nós precisamos, né? Como nós falamos aqui, essa saída de pregar o evangelho, de falar do Senhor Jesus, falar desse amor. Irmãos, é dar uma opção para as pessoas. Quem não tem Cristo, ela não tem outra opção. Ela vai seguir o curso desse mundo e ela está destinada ao lago de fogo, a queimar eternamente no inferno. Senhor Jesus. Pregar o evangelho é um ato de amor e é dar uma outra opção. Ontem nós falamos do filme Matrix aqui, né, da pílula que você escolhe. Dar o evangelho, apresentar o evangelho às pessoas, é chegar com essas duas pílulas. Antes ela só tinha uma. E ela achava que estava tudo certo, estava tudo beleza. Mas todos nós aqui somos testemunhas que ao crer no Senhor Jesus, os nossos olhos se abriram e nós começamos a ver coisas, irmão. Senhor Jesus, que as pessoas normais, os incrédulos ainda não veem. Mas nós não podemos apenas nos gabar disso. Nós precisamos apresentar isso, tá? Para trazer essas pessoas para o reino de Deus. Senhor Jesus. Então, Mateus, ele também é chamado de Levi. Nós já vimos em outras reuniões um pouco disso, mas eu queria trazer um pouco disso aqui para vocês também. Quem que era Levi ou Mateus? Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. Para os dias de hoje, assim, é uma classe odiada, era uma classe asquerosa, os corruptos, era uma classe que ninguém gostava. Esse era Davi, esse era Mateus. Pior que político, tá? Senhor Jesus. Então eles eram mal vistos e odiados. Agora, só um parênteses aqui. Levi, o nome Levi, ele significa ligado, unido, vinculado. Mas meus irmãos, quando o Senhor Jesus andou nessa terra, o que ele estava fazendo? Ele estava, irmãos, unindo, vinculando, ligando as pessoas com o Pai. E ele continua fazendo isso. Mas aqui nós estamos falando de Levi, de Mateus. Mateus significa dádiva de Deus, dom de Deus, presente de Deus. Então vejam essas duas coisas. Acontece que os outros evangelhos não falam Mateus, falam Levi. E isso remete a quem? Ao Levi, ao velho homem, ao cobrador de impostos, tal. Mas o próprio Mateus, no seu livro, se descreve como Mateus. Sabe o que significa, irmãos? Sabe o que isso representa? É que quando o Senhor Jesus se encontrou com Mateus, falou assim, segue-me. Eu creio que Mateus viu nos olhos do Senhor Jesus o amor incondicional. Ele estava na coletoria. Para nós hoje, sim, é alguém que está no pecado. É alguém que está na prostituição. É alguém que está nas drogas. E às vezes nós podemos fazer uma separação. Você fala assim, eu nem vou falar lá, porque aquele lá já está perdido mesmo. Mas o Senhor Jesus é esse que vem ligando, que vem vinculando. Senhor Jesus. E quando
Levi ouviu o Senhor Jesus falando: vem, segue-me, e olhou nele, ele se sentiu presente de Deus, dádiva de Deus. Às vezes, irmãos, vão falar para você que você é A, B ou C, mas aos olhos de Deus, irmãos, você é um presente, você é um dom, você é uma dádiva. Então, pega o que Deus está falando sobre você e não sobre o que o inimigo está falando. Amém? Senhor Jesus. É isso aí. Vamos aqui para o rascunho. Um outro ponto interessante do alimento diário dessa semana, ele traz dois títulos assim bem fortes, que é conhecimento e ação. Isso, irmãos, precisa ser real na nossa vida. Essa reunião aqui é um desfrute, amém? A mesa do Senhor, os hinos, mas também é uma reunião de conhecimento. É o que eu estou trazendo aqui para vocês, é conhecimento. Mas o conhecimento sem a ação, ele é vazio. Por que alguém faz 4, 5, 6, 10 anos de faculdade para pendurar, guardar o diploma na gaveta? Isso é inútil. Por que a Letícia está estudando aí, vai fazer anos e anos de faculdade, para depois, a hora que precisar, não usa, não põe em prática? Não serve, tá? Então nós vimos sobre os magos do Oriente, aqui na leitura, que eles eram da Pérsia. Irmão, a Pérsia estava bem longe, mas eles, em algum momento, alguém, entre aspas, pregou o evangelho para eles, né? Eles tiveram contato com os rolos sagrados, com a escritura de Deus, e eles tiveram uma ação. Eles saíram da Pérsia e foram seguindo a estrela até encontrar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Veja que naquele mesmo período, os sacerdotes, os escribas, pessoas que cuidavam, judeus, cuidavam das escrituras, esperavam a vinda do Messias, não estavam atentos, tinham conhecimento, mas não tomaram ação nenhuma. Eles não foram ao encontro do Senhor. Nós vimos aqui no Alimento Diário que Miqueias 5 tem uma profecia específica do Senhor Jesus a respeito da sua vinda. Tanto é que quando Herodes questionou de onde viria o menino, onde nasceria o Messias, prontamente eles falaram, está aqui, está em Miqueias 5, assim, assim, assim. E o rei, ele iria pastorear, cuidar de todo o povo. Esse é o Rei dos Reis. Ele está fazendo isso por meio da igreja. Ele está cuidando de todos os povos. Mas esse conhecimento não foi útil para eles. Por quê? Aplicando para nós hoje, irmãos, pode ser que eles estavam envolvidos apenas com a religião, com seus ritos, com as suas tradições, envolvidos ali com muitas coisas. Ou até mesmo poderiam estar envolvidos nas suas coisas particulares. Se nós não estivermos atentos e ouvindo claramente o Senhor falar, irmãos, facilmente a gente se envolve com as coisas aqui desse mundo. Não é que a gente não tenha que trabalhar, nem cuidar da casa, cuidar da esposa, da família, não é isso, irmãos. Mas nós devemos estar conectados com o céu. Aí o céu, né, o rei do reino dos céus vai nos conduzir a andar nessa terra de acordo com a vontade dele. O Senhor Jesus falou, eles estão no mundo, mas eu não vou pedir que o Senhor os tire do mundo. Ele só vai pedir assim, eu só peço que o Senhor os guarde do maligno. Nós estamos no mundo e vamos continuar no mundo até quando o Senhor resolver. Não sabemos quando. E lá em Mateus 24, nas profecias, mostra ali que 2 estavam no campo. Um foi tomado e o outro foi deixado. Estar no campo é estar trabalhando, é estar cuidando das coisas. Mas alguém estava vigilante e alguém não estava. Alguém estava com a estrela brilhando dentro do seu coração e alguém não estava. Tá? Um foi tomado, o outro foi deixado. Nós queremos ser esses que são tomados, Senhor Jesus. Nós lembramos também da passagem do samaritano. O que aconteceu ali? Tinha um homem. Eu vou até pedir para vocês abrirem ali, fazendo um favor. É Lucas 10, né? Lucas 10. Senhor Jesus. Essa passagem tem muito a ver com o que a gente cantou hoje. Lucas 10, 25. Ó.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vê, eles estavam preocupados com a vida eterna. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você a interpreta? A isto respondeu: Amarás o Senhor Jesus, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Então, ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. O que isso quer dizer? Descer de Jerusalém para Jericó, irmãos, é o que nós estamos fazendo, entre aspas, estávamos fazendo. Jerusalém é a bênção, Jericó é a maldição. Toda a humanidade está a caminho da maldição. Se nada acontecer, elas vão atingir isso. Tá? Então a pregação do evangelho, apresentar Jesus, a salvação, é corrigir a rota dessas pessoas. É fazer o que Jesus fazia, vincular, religar, né? Trazer de volta para o reino. Então esse homem estava descendo para Jericó e caiu em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Então você está vendo? Um sacerdote viu uma outra pessoa, apanhou, foi roubado, estava ali caído, semi-morto, mas ele não fez nada. O que é precioso para Deus? As pessoas. O que tem valor para Deus são as pessoas. Ele deseja que todos sejam salvos, que todos se tornem filhos. Semelhante, um levita descia. Quem era um levita? Era aquela pessoa que trabalhava no templo, cuidando dos afazeres ali do templo. Mas esse levita, ele seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo... E vendo também passou de largo. No verso 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Quem é esse samaritano? É uma figura do nosso amado Senhor Jesus. Ele está vendo a situação da humanidade. Surrada, maltratada, roubada, semi-morta, na verdade morta, né? Sem a vida de Deus não tem vida, é morte. Mas ele se compadeceu, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, né? Aplicou óleo e vinho e levou-o para uma hospedaria. Então o Senhor Jesus curou as nossas feridas e hoje ele nos colocou na vida da igreja. Tá? O irmão Graner deu uma mensagem há pouco tempo aí sobre o samaritano, sensacional. Entra no canal da igreja, você vai achar lá. Tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando eu voltar. Então, o Senhor Jesus é aquele que pagou a nossa conta. Tá? Ele é o empreiteiro e ele arca com as despesas. Amém? A obra é dele e ele vai arcar com as despesas. Nós já somos comprados pelo sangue de Cristo. Ele curou nossas feridas, nos colocou na hospedaria e agora um dia nós vamos estar diante dele, na mesa, ceando com ele. Senhor Jesus. Então, esses sacerdotes estavam nessa situação, né? Os escribas, eles conheciam, tinham conhecimento, mas não tiveram ação nenhuma. Isso também é um grande alerta para nós, irmãos. Nós podemos ter muito conhecimento, muito estudo bíblico, conhecer a Bíblia de cabo a rabo, ou às vezes estar envolvido com muita coisa, mas aí eu vejo uma situação de um outro filho de Deus e eu não me compadeço, eu não ajudo, eu não curo as feridas. Isso é fé sem prática, sem obra, tá? Senhor Jesus, sem amor, religião, vazio, tá? Agora, eu quero trazer para vocês um outro aspecto interessante que diz respeito à ação. Vai sair um pouquinho fora do alimento diário, mas é rapidinho e está totalmente contextualizado. Por gentileza, 1 Reis, capítulo 10, de 1 a 12.
1 Reis de 10, de 1 a 12. Eu vou ler para os irmãos para a gente dar uma aceleradinha. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, ó, detalhe, a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão. Trazendo para cá, para o nosso... Ela ouviu o evangelho, tá? Ela teve contato com Deus, com a palavra de Deus. Por quê? Salomão é o exemplo de rei, né? Edificou o templo, construiu a casa do Senhor. Então, ela ouviu... Obrigado, Santo. Amém. Aqui. Obrigado. Ela ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Veio para prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante a Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu a resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Senhor Jesus, o que é isso aqui? Isso aqui é ordem. Não é caos, é ordem. Olha a casa do Senhor, olha as pessoas que estão em volta, os seus criados, a comida, os sacrifícios que são oferecidos. Em tudo, ela viu ali excelência, perfeição. Isso é encabeçamento, tá? Isso é ordem. Disse ao rei: foi verdade a palavra a teu respeito que ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Ela ouviu. Então, você vai pregar o evangelho na rua, eles vão ouvir. Mas só que, irmãos, nós precisamos ir ver. Porque o que a gente vai ouvir não é nem a metade. Tá bom? É na vida da igreja que nós vamos ter a plenitude. Nós vamos conhecer o corpo de Cristo como um todo. Cada irmão que compartilha aqui, com cada contato com cada irmão, isso é o corpo de Cristo. Deus vai falar tudo por meio da igreja. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Vê, aqui conectando a palavra profética. Felizes são aqueles que estão ouvindo a palavra profética, que estão sempre diante de ti, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão. As naus de Irão são navios à vela, tá? Irão era um rei de Tiro e as naus são navios à vela. Esses navios, eles eram de Ofir e transportavam ouro. O ouro de Ofir era o ouro mais puro que existia. Traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Então veja como que Deus trabalha, né? Ele não é o dono de todo o ouro e toda a prata. Ele chama quem ele quer, ele traz quem ele quer, da onde estiver, para a edificação da sua casa. Ele está fazendo isso hoje. Quando nós nos juntamos, quando nós pregamos o evangelho, nós somos esses que estamos levando os tesouros do Senhor e edificando a casa de Deus. Agora, todo esse fato, o que eu queria trazer com essa rainha de Sabá? Ela era árabe, das regiões da Arábia. Em outros relatos bíblicos,
fala que ela viajou de camelos. São mais de 2.000 quilômetros de camelos carregados, como a gente viu aqui, de ouro, especiarias, enfim, um monte de coisa. Ela ouviu falar, né, da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor. Então aqui nós trazemos conhecimento e ação. Ela estava a mais de 2.000 quilômetros, fez uma viagem de camelo, sendo uma rainha, para ouvir do Senhor. Isso é conhecimento e isso é ação. Está conectado, tá bom? Nós precisamos ser esse. Que a gente ouve, conhece a palavra, mas também sai para praticar. Sair orar pelas pessoas é fazer isso, é sair praticar. Mas isso também nós podemos fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esses dias eu dei uma passeada com a Márcia e nós ficamos num hotelzinho, numa pousada. E ali nós percebemos que a maioria das pessoas que trabalhavam ali já eram filhas de Deus. Mas é claro que nós não podemos estar num lugar sem falar do Senhor, de pregar o evangelho, de orar pelas pessoas. Então nós reunimos todos ali do hotel e oramos por eles. Elas falaram assim para nós, falaram, nós estamos trabalhando aqui há quase 4 anos. Muitas pessoas passaram por aqui, mas nunca ninguém orou por nós. Isso aí, irmãos, encheu o coração de alegria delas. Elas ficaram felizes. Isso é reconectar as pessoas. Isso é dar testemunho do Senhor, da sua palavra, do viver. Isso é muito rico. E a gente só sente isso quando a gente pratica. É o conhecimento e a ação. Amém? Senhor Jesus. Agora, ontem o ABC também falou daquela mulher que enxugou os pés do Senhor com os cabelos. E ele comentou que aquela mulher, ela fez tudo o que ela pôde. Nós estamos ouvindo aqui sobre o reino dos céus, reinar com Cristo 1000 anos, não ficar fora dessa, amar o Senhor. Será que nós estamos fazendo tudo o que nós podemos para estar no reino, para reinar com Cristo? Bom, os magos fizeram isso. A rainha de Sabá, ela fez isso. Tanto que ela fez isso que em Mateus 12, o Senhor Jesus falou dessa mulher. Mateus 12, ele fala da rainha do sul. Isso é uma referência à rainha de Sabá. Para quem se interessar, está em Mateus 12, 38 a 42. E ele fala que no dia do juízo, essa mulher vai se levantar para julgar essa geração pervertida e adúltera. Aqui comigo, eu posso até crer que essa rainha de Sabá, ela é uma vencedora. Que ela vai estar com Cristo reinando. Tá? Porque o Senhor Jesus trouxe uma referência de uma mulher que é pouco falado na Bíblia, pouco se sabe da história dela, mas o Rei dos Reis trouxe essa menção aqui, para falar, ó, tá vendo alguém aqui que viajou mais de 2.000 quilômetros de camelo, ficou empolgada, animadíssima, entusiasmada, maravilhada com o que viu, e eu creio, e ela adorou Deus. Adorou Deus. Então, esses somos nós, irmão. Nós precisamos ter essa ação. Para entrar no reino dos céus, nós precisamos ser esses. Que façamos tudo que está ao nosso alcance para reinar com Cristo. Lembre-se que Ele não nos dá fardo mais pesados do que nós podemos carregar. Ele vai nos suprir com a sua graça, com a sua força, com a sua sabedoria. Nós estamos no Evangelho do Reino, mas também nós estamos na graça. Não vai faltar graça, irmãos. Amém? Não vai faltar graça. Senhor Jesus. Então, irmãos, diante de tudo que está visto, a gente entrando no alimento diário, de sexta-feira, sábado, domingo, nós temos as advertências lá em Romanos capítulo 13. Ali fala para nós que já vai alto a noite, vem raiando o dia. Mateus 13, do 11 ao 14 ali mais ou menos. E ele fala, eu digo isso a vocês que já conhecem o tempo. Que a sua salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alto a noite. Amém? Vem chegando o dia. Que essa estrela da manhã, irmãos, possa estar brilhando no nosso coração. Que a gente desperte do sono e siga buscando essa estrela da manhã. E eu creio que o Senhor vai nos galardoar, né? Vai nos presentear com o reino.
A palavra que os irmãos têm trazendo é: não importa o seu estágio, importa o seu estado. Não é aquele irmão que tem 40 anos de igreja e quem está chegando agora. Ontem nós tivemos uma festa aí, né, os irmãos sendo batizados. Fala assim, será que eu posso alcançar isso? Deus vai honrar o coração de cada um. Quando ele voltar, ele quer nos encontrar em tal estado de vigilância, de oração, de busca, de fervor, de amor, que essa estrela da manhã, irmãos, que é o Senhor Jesus, esteja brilhando em nossos corações até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Deus abençoe a todos e uma semana plena da graça de Deus e do brilho da estrela. Amém? Senhor Jesus. É isso.